Olá, boa noite! Bem-vindo, bem-vinda para mais uma live da equipe Profs que Leem. Tá ouvindo? Tá bem de longe o som, né? Mas hoje é o nosso arraiá literário. Ei, bem-vinda, Dudu! Hoje é o arraiá literário Profs que Leem das professoras. E hoje a gente tem muita novidade. Mas antes de falar do nosso arraiá literário, vamos dizer para você que está nos acompanhando pela primeira vez, quem são as Profs que Leem, né? Nós somos um grupo de professoras, coincidentemente todas de língua portuguesa, que gostamos de compartilhar as nossas experiências de leitura. Então, para nos envolver e boa noite, Ana Clara, e para estar, né, compartilhando essas experiências de leitura, a gente convida um amigo, uma amiga da área de língua portuguesa, escritores, né, pessoas ligadas à área da literatura para conversar com a gente um pouco, né, sobre as nossas leituras. Aí a gente troca uma experiência, tá? Eu sou a Adriana Guzmão, idealizei e coordeno esse projeto. Nós temos a Dudu Furtado, nossa eterna madrinha aqui do Profs que Leem. Nós temos a Elisângela Anchieta Gomes Moronari, que é professora também de língua portuguesa aqui no município de São Mateus e também participa do Profs que Leem. E temos a amiga querida Cláudia Oliveira, e a Cláudia reside em São Paulo, na cidade de Sorocaba, e é uma prof que lê, né? Então, nossa equipe é composta dessas 4 pessoas. Temos o Eliseu Guzmão, meu filho do meio, que nos ajuda, que nos apoia nos cards, né, nas divulgações. E é essa nossa equipe de pessoas que trabalham, tá? No Profs que Leem. E tem você, nosso convidado, que está sempre aí com a gente, curtindo, vendo depois, comentando, mandando uma dica pra gente, né? Sobre alguma sugestão, né, de leitura, ou compartilhando aí convidados para a gente poder tá chamando para estar aqui nesse momento falando com a gente. É isso, né? E hoje é um arraiá literário, a gente tem muitas dicas. Estou aguardando a convidada. Gente, cadê a convidada? Hoje eu vou receber uma conversa entre profs, né? Porque a gente está na última live do primeiro semestre de 2023. Gente, já terminando o primeiro semestre, Claudinha chegou. E aí nós estamos, né, já nesse momento de estar, assim, com muitas expectativas para o próximo, né, de 2023. Então, assim, é muito bacana essa experiência aí de conversar com amigos. E hoje as duas de novo. Bem-vinda, minha convidada! Eu que sou sua convidada! Eu acho que hoje é difícil saber quem é convidado de quem. Estamos aqui no café com amigas. Não é? Ó, eu trouxe um vinhozinho pra gente ir conversando, bebericando, sabe? Ai, livros com vinho. Eu sei que vocês vão falar aí, né, Cláudia, pra gente que a gente tinha que estar com caipirinha, com quentão. Olha, mas vamos combinar, Claudinha. Aqui em São Mateus está um calorão hoje terrível. E aí, em Sorocaba? Aqui tá frio. Eu não tô vestida com agasalho porque eu sou teimosa, mas tá frio. Tá frio. Os contrastes do Brasil. Exato. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Ai, gente, que legal. Olha, eu acho que vocês já conhecem essa minha convidada, mas eu quero apresentá-la a vocês, tá? Essa é minha amiga, Cláudia Gomes, amiga desde uma tenra idade. Cláudia Tavares. Tavares, gente. Olha, amiga, eu tenho uma dificuldade tremenda, né? Nosso todas pai. As pessoas que me conhecem. Então, olha só,
o que acontece? Eu convivi com a Cláudia com um sobrenome e de repente agora, né, a minha amiga já está com outro sobrenome. Como o tempo passa, né, amiga? Exato. Gente, Exato. Cláudia Oliveira Tavares. É isso? Cláudia Tavares de Oliveira. Tavares de Oliveira agora. É. Nossa, amiga, que situação eu fico às vezes constrangida, mas olha só, essa cabeça minha. Que mandou um print, ela falou: no meu status, no meu zap, você será para sempre Cláudia Oliveira. Eu falei: tá bom. Ou Cláudia Gomes. Eu falei: tá bom, vou fazer o quê? Ela morreu de rir. Não adianta você mudar, vai ser Cláudia Gomes para mim pro resto da vida. Eu falei: ok, sem problema. Só que agora, as pessoas que estão me assistindo, nos assistindo, Doravante, Sim. Cláudia Tavares. Cláudia Tavares de Oliveira, mas eu vou usar Cláudia Tavares, ok? Então... Perfeito, adorei, vai ficar mais fácil, porque eu não vou lembrar, não vou confundir com o antigo. Olha só, tem alguém falando assim: oi, vovó. Oxi. Quem é? Aluno que me chama de vovó, você acredita? Porque assim, eles vão falar, eu falo muito dos netos, às vezes, aí eu falo assim: ai, que lindeza da vovó. Um dia desse, eles me gritaram no meio da rua: vovó, vovó. E o Renato, que tá aí, que falou Cláudia maravilhosa, que ele e a esposa são maravilhosos. Eles são assim. Eu também ministrei aula pro Renato e a gente se encontrou de cabeça para baixo. A esposa dele, ele e eu nos suspensos. Então, nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. Nossa, amiga, que saudade desses suspensos. Ai. Meu Deus, eu tô contando os dias para eu voltar aí a Sorocaba e ficar uns dias indo com você para os suspensos. Não, e agora eu tenho perdido muitos medos. A esposa do Renato é a que mais fala: vai, Claudinha, faz, Claudinha. É muito bom, é muito bom. Que delícia. Gente, eu falei que eu ia apresentar minha convidada, né? Meu Deus do céu. Olha só, a Cláudia Tavares é minha amiga desde a mais tenra idade. Não que a gente seja tão vovó, né? Olha, eu ainda sou mais nova. Mas a Cláudia Tavares é professora de língua portuguesa, graduou aqui também no Centro Universitário do Norte do Espírito Santo, CEUNES, né, do qual nós estudamos também. E a Cláudia, ela é professora de língua portuguesa, trabalha também como revisora de textos, dá aula de reforço. A Cláudia também, gente, ela trabalha com redação, orientação mais diretiva para alunos com dificuldades em produções de texto, tá? A Cláudia é corredora de carteirinha, né? E ela é avó, e eu não... Ó, deixa ela falar o nome, quer ver? Gente, ela fala o nome dos netos, o olhinho brilha, quer ver? Fala. O mais velho é o... O mais velho é o Benjamin. Depois nós temos uma coisa linda que dá vontade de morder, de um rapazinho. Exato. Quem é? O segundo é o Miguel, cheio de querer subir nas coisas altas comigo, já falou que vai ao suspenso. A terceira a terceira é a Leide. E eu tenho o que é o mais novinho, o Pedro, que já está querendo descer do carrinho com 5 meses. Então, estamos aí. Eu já ia te perguntar, fez 5 meses agora há pouco, 5 né? meses, mas parece. E eu não posso deixar de comentar daqueles filhos e netos que não ficaram. Porque eles existiram, eles só não ficaram. Tenho por eles, só não ficaram, e tenho por eles também um amor e um carinho muito grande. Então foram 3 que não ficaram, mas foram filhos de alguém e netos meus também. Filhos das minhas filhas, dos meus genros e meus netos. Então eu também gosto muito de mencioná-los, porque eles existiram um dia. E é isso. Só esquece, né? Cara, a gente acha que entra na nossa conta. Tá parando para mim Tá parando? Será que é a minha, gente? Peraí, eu tô com o
4G ligado e também com a conexão local. Tá, melhorou? Sim, Estabilizou? parou de parar. Então, isso. E aí, né, o importante, né, porque a gente às vezes só lembra de apresentar quem fica e esquece de apresentar quem foi. Até porque não é E horário acima nosso, de né? tudo, gente, ela tem 2 filhas maravilhosas, que eu amo de paixão, que eu vi o barrigão de todas elas assim sendo gestadas pela amiga Cláudia, né? E já tive a grata satisfação de estar na casa delas agora, né? Inclusive a Bruninha foi minha dama de casamento, né? Dama de honra em casamento, né? Então, assim, a gente é amiga há muito tempo, é uma amizade que dura muito. E nós estamos num mundo tão, assim, de realidades, né, Claudinha? Líquidas, tão fluidas e que as pessoas se perdem muito fácil umas das outras, né? Então, a gente ter uma amizade que seja de tantos anos não é algo comum, né, atualmente. Verdade, verdade. Hoje eu estava conversando com a Raquel, hoje eu fui visitar uma amiga que fazia tempo que não havia, e a gente conversando de quanto tempo a gente se conhece. Então, assim, eu tenho uma amiga aqui em Sorocaba, que ela é desde que eu cheguei, então o tempo que eu tenho de Sorocaba, eu tenho de amizade com ela, e a Raquel estava me perguntando qual é o pódio, que lugar do pódio ela está, porque nós nos conhecemos há 15 anos, eu estou aqui há 22, né? Então, assim... Caramba! Aí se entrar na brincadeira, você fala, tá, mas eu conheço há mais tempo, certamente. Eu ganho! Você me conhece, Dri? Ó, eu fiz, né, o ano passado, eu estava casada há 35 anos. Você me conheceu desde que eu cheguei para o Canário. Verdade. Isso! Caramba, quando a gente fizer 50 anos de amizade, vamos fazer uma viagem. Tem que ser. Bora! Não, nós já fizemos. Você, de casada, você fez 35, não foi? Não é isso? Ano passado. Então, quando você casou, você já estava estudando com a gente. Exato. Você estava estudando. Exatamente. Você, Então, nós já passamos dos 30, amiga. Já, exatamente. Já passamos dos 30. Olha aquela listinha lá da nossa lista de colegas do magistério, hein? Parabenizar a Sônia pela a iniciativa. Que delícia. Muito bom. Nossa, e aí a gente se conhece, se reconecta, né, com as amigas, né? E é claro que algumas a gente tem mais proximidade, outras menos, né? Mas é isso, né? Uma questão de amizade. E quando a gente, né? E aí vocês devem estar pensando assim, nossa, e essa live hoje vai falar de quê? Nós vamos falar de vida, hoje é dia de festa. É de celebrar a presença, né, dessa amiga tão maravilhosa, tão bonita, tão guerreira, né? O tempo fez muito bem para Claudinha. E eu carinhosamente chamo de Claudinha. Né? Não porque ela seja menor do que eu, ou maior, não é isso, né? É uma questão de afeto e de gratidão, né? Acho que a gente tem um carinho muito gostoso, né? Verdade. Então, essa é a nossa convidada de hoje. E eu tenho, assim, um orgulho imenso de tê-la, né, como colega de trabalho aqui no Profis que Lei. Mas hoje, né, vai ser um dia de despedida também, né, amiga? Exato, exato. Eu preciso me afastar, né, do projeto, nunca do Profis, mas do projeto, como aquela que recebe também, como faz parte, como aquela que faz lives. Não digo que não vou voltar. Um dia que a Adri falar, Cláudia, preciso de estou aqui, mas como eu tenho uns projetos aí que precisam muito da minha energia, do meu tempo e das minhas leituras, uma leitura mais direcionada. Para quem não sabe, uma das minhas paixões também é a psicanálise. Eu iniciei a faculdade de psicanálise e, assim, a cada sábado que eu tenho, cada professor pede 3, 4, 5, 6, 10 leituras e precisa ter um debruçar-se sobre, porque senão você não dá conta em muitos trabalhos. Mas, assim,
o projeto Profs Clay me trouxe, além das amizades de Dudu e Elisângela, que eu não conhecia, né? Me trouxe muita coisa boa, muita gente que eu levo para sempre, pessoas de... Não vou dizer nomes, porque se a gente começa a dizer nome fica complicado, né? Mas tem muita gente. Verdade. E tem gente assim que o carinho ficou até grande demais. Muito bom, muito bom. Muito bom. É isso. Não, a vantagem, né, quando a gente faz esse bate-papo de receber um amigo, né, que às vezes são os bastidores da equipe Profs Clay. É que a gente começa a conversar com o convidado, a gente não conversa com o convidado no dia que a gente recebe. E a maioria das vezes a gente recebe pessoas que a gente não conhece, né? Não tem uma certa afinidade. Então a gente faz o contato, né, Claudinha? Para saber qual o perfil de leitura da pessoa, qual é o tema, ler um pouco sobre a biografia dela, né? A gente pede sempre a mini bio. Então, nós nos conectamos com quem nós vamos receber antes de estar aqui com vocês. Exato. Por isso que o assunto sempre flui, por isso que a gente consegue levar isso com leveza, porque nós temos essa empatia anterior ao momento de conexão aqui, né, na tela propriamente dito, né? Então a gente faz esse momento de conhecimento e realmente, né, algumas pessoas ficam de uma forma muito especial, né? A gente acaba conquistando outros amigos, a gente acaba tendo outras experiências, né, de vivência, né? E tem gente que a gente conhece, às vezes, conversa tanto por aqui que parece que já é uma amiga e conhecida há um tempão, né? Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, por isso que não dá para dizer nomes, porque são muitos, né? São muitos. São. E a Cláudia esteve com a gente, né, desde o começo, primeiro como convidada, né, Cláudia? Isso. Primeira live que eu fiz, eu estava com essa roupa. Fiz questão de voltar com ela. Foi a primeira. Ah, eu não estou vendo sua roupa, não. Dá uma afastadinha aí, deixa eu ver. Gente, calma. E agora? Gente, o vestidinho quadriculado. Eu só não tenho certeza se foram esses brincos. Isso eu não tenho certeza. Mas a roupa, nossa, muito. Foi essa, a primeira vez que eu fiz uma live. Recebi a Joana, né? Foi a Joana? Foi a Joana que eu recebi. Foi muito bom, muito bom. E uma coisa que eu sempre digo, eu saio do Profs Clay dizendo, sempre estive aqui para me divertir, para dividir leituras, mas acima de tudo, diversão. E todas as vezes eu consegui isso. Então, por isso que saio, mas podendo volto. Na verdade, eu não quero nem dizer assim, não é uma saída, né? Você precisa de um tempo para se dedicar a um outro sonho. Exatamente. Que é um sonho muito bonito. Porque nós que somos professoras, a gente não para de estudar. Exato. Né? A gente lê para as lives e depois a gente tem os sonhos, né? Outros projetos para o processo de leitura, para se aperfeiçoar profissionalmente. Eu, sinceramente, daqui mais uns anos, quero apresentar a minha amiga Cláudia e dizer que, nossa, gente, a psicanalista. Você quer me dar uma coisa né? Vai ser show de bola. Gente, a Elisângela fez até a hashtag para você, né? Gestando, como é que é? Gestando uma nova psicanalista. Gestando a psicanalista, né? Foi essa a hashtag que a Elisângela Moranari criou para a Claudinha, né? Porque a gente vivencia com os amigos, né? As angústias também, né? É muita leitura, é muito trabalho. Porque a gente não é apenas isso que vocês veem aqui, né? Esse instante. Mas nós somos muito mais por trás disso tudo, né? A gente troca conselho, chora.
Exatamente, exatamente. Ora uns pelos outros, né? Verdade. A gente compartilha as dificuldades, né? A gente vive de verdade, né? Eu acho que uma das coisas gostosas, né, nossa, quanto equipe, é viver de fato a vida, né? E rir das coisas, né? Opa, sempre! A gente ri de tudo depois. A gente primeiro chora, depois rir, mas é tudo besta. Às vezes a gente descabela, né, Cláudia? Exato. Mas depois é tudo certo, tudo certo. E é tudo bom. Tudo se encaixa, gente. Né? Então, o bom da vida é isso, né? Mas a gente também não deixa de sentir as emoções que a gente precisa sentir. Né? Então, isso que é importante, né? E eu acho que isso nos fez muito melhores, né? Cada uma de nós chegou na equipe, né? E foi crescendo, né? Ao longo do processo, a gente foi crescendo como pessoa, foi mudando as perspectivas, né? Nós fomos mudando até o nosso olhar sobre as obras, né? Sobre as coisas que a gente lê, sobre o que realmente a gente poderia fazer. Mudamos muitas coisas, né? E foi bom para a gente. Exato. Esse passo a passo, né? E hoje nesse segundo arraial literário ou terceiro? Ah, acho que é o terceiro, hein, gente? Não é, Claudinha? Terceiro, né? Terceiro. Terceiro arraial. E nesse nosso terceiro arraial literário, né? Porque nós estamos para completar 3 anos de equipe, a gente vai trazer também para o pessoal algumas obras que, assim, caramba, é um arraial literário. Então, vamos lá. Vamos falar de obras que fazem a gente se movimentar, a se mexer, né? Que trazem embalo para a nossa vida e que é justamente uma quadrilha, né? Um vai e vem. E eu trouxe algumas... Claudinha, olha o tanto que eu separei ali. Ai, deixa eu ver se... Acho que aqui dá para ver, né? Olha só. Um monte de coisa. Eu vou ter que ficar virando assim para pegar. Nadando. Vai ser uma dança de busca aos livros para a gente poder dialogar. Você trouxe qual aí primeiro que a gente vai falar? Qual o livro que você quer começar falando sobre? A minha primeira obra eu vou trazer, que foi a desses últimos dias, né? Que é esse livro de... Gente do céu, esqueci o nome do Luiz Fernando Veríssimo, O Clube dos Anjos, né? Um livro que eu não conhecia, uma aluna me emprestou, que é do pai dela, e assim, tem... Acredita que eu estou com a palavra na ponta da língua e não consigo? O Luiz Fernando Veríssimo escreve crônicas. Ai, credo! Então, assim, que eu amo. Então, assim, é um livro muito interessante, tá? Não vou ler nenhuma agora para vocês, né? Mas tem histórias e eu gosto porque, olha, é um livro que a leitura flui. Por quê? Para as pessoas que não são dadas à leitura, né? Às vezes pega um livro com uma letra um pouquinho menor, já... esse aqui não, ele te dá um susto de vez em quando. Então você está lendo, aí aparece uma página assim, escura e que tem umas letras bem grandes, e aí, opa! Então, assim, o Luiz Fernando Veríssimo, todo professor conhece, e todo aluno nosso também. Todo aluno nosso conhece o Luiz Fernando Veríssimo, porque ele é demais, né? Será que ele é... Ah, tá, Luiz Fernando Veríssimo. Eu tava... Luiz Fernando Veríssimo. Falando, eu falei, abreviou. Então, assim, eu não conhecia, gente. Comecei a ler, foi rapidinho. Se a Manu estiver ouvindo aí, Manu, muito obrigada pelo empréstimo. Esse livro não é bonito, né? E tem umas crônicas aqui maravilhosas que são possíveis tanto o adulto como o adolescente ler. Não tem... Vamos fingir que é um remédio, não tem contraindicação, tá, gente? Você pode ler. E é uma leitura muito simples, muito tranquila, como é do hábito do Luiz Fernando Veríssimo. Então, a minha primeira dica de leitura é esse livro, O Clube dos Anjos,
você vai gostar. Tem umas crônicas bem diferentes aqui, porque assim a gente está acostumado com mais crônicas para ler na escola, crônicas para ler na escola, né? Do Luiz, eu apresento muito para os meus alunos, mas esse aqui é bem diferente. Então, a minha primeira dica, espero que vocês leiam, aproveitem, né? E é isso. Nossa, você trouxe o Luiz Fernando Veríssimo, né? E para entrar aí na dança com o Luiz Fernando Veríssimo, eu quero fazer a indicação de uma obra de um escritor que a gente conheceu através da live do Prof. Clay, né? Que ele acessou e tal. E que é daqui da região nossa, né, do Espírito Santo, que é o Remivaldo Ramos. Inclusive, né, alguém ganhou o livro dele aí, né? Nós fizemos um sorteio de uma das aulas do Remivaldo. E é o título da obra, né, o Despertando para Vencer. Ele vai falar da trajetória profissional dele, Claudinho, porque hoje eu estava até conversando com uma amiga minha, né, com a Fernanda, e a gente estava falando como é que os noticiários de televisão, eles trazem coisas ruins. Faz sucesso, né? A notícia que é sucesso, que é bombástica aí, né, são coisas ruins. E é um negativismo sobre a vida das pessoas, é uma fala sempre, como diz outro, enrola com a desgraça do outro, né? Fica ali enrolando, enrolando. E você vai ver que o homem fez, que não sei o quê, que pegou, e não sei o quê. E vem de violência, vem de dor, vem de tragédia. E eu digo que vende porque as TVs, né, elas ganham com os comerciais, né, que se faz, e vai propagando sentimentos ruins da pessoa. E eu indico a obra do Remivaldo, né, justamente falando desse despertar para vencer, porque ele mostra a trajetória dele como pessoa simples, uma pessoa ligada, né, primeiramente a um trabalho braçal, difícil, mas que hoje é um empresário de sucesso na nossa região. Né? É uma pessoa que está em uma situação muito bacana. E é importante a gente perceber também, Cláudia, porque às vezes a gente acha que o sucesso nosso está em ter, assim, passei no concurso público e sou funcionária, né? Sou funcionária da prefeitura, sou funcionário do não sei o quê, só que os empregos, você acha que aquele emprego, aquilo ali, o resto da vida. E o Remivaldo, ele mostra justamente que não, porque eu não preciso isso. Ele foi muitas coisas durante a vida e o ser muitas coisas fez ele ser bom no que ele é hoje. Porque ele tem experiência de vivência com as outras pessoas das outras classes sociais. Por isso que o empreendimento que hoje ele está na liderança faz toda a diferença. Né? É sucesso. Porque ele justamente conseguiu esse contato com as outras pessoas e através disso ele traz esse exemplo de superação. Eu acho que é uma notícia que podia, assim, sabe, alavancar, né, que poderia ser dado nas televisões locais, de contar sobre essas pessoas que moram na nossa região e que hoje são bem-sucedidas. As pessoas falam muito das que não conseguiram, mas que bom, a gente precisa conhecer quem consegue, né? E aí, quem mais você põe nesse baile aí, né? Diz aí pra gente. Eu trouxe... Vou colocar aqui no cantinho, porque eu tenho um monte ali, ó. Rapidinho, gente. Peraí. Vai, Claudinha, vai falando. Eu trouxe esse livro que me marcou muito, que eu amei, que é Sem Coração. Esse livro aqui, que assim, eu acho que eu nunca indiquei um livro para todos os alunos aprovarem como esse aqui, né? Que é a história da Rainha de Copas, antes de ser a Rainha de Copas, né? Ela era apenas uma menina que sonhava em ser doceira e ter uma loja de doces e que ela não vou contar, mas que até ela chegar e tinha um grande amor, tinha pais interesseiros, né? Mas um interesse... Não vamos aqui sacrificar os pais dela, porque era um interesse que era para cuidar,
né? Visto que ela era de uma família nobre, eles acreditavam, e o rei tinha interesse em casar com ela, gente. Fala pra mim. Se o rei tem interesse em casar com a sua filha, qualquer outro pretendente perde. Não tem jeito. Só que o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente se apaixona por aquele que não pode. Que foi o que ela fez. Então, leiam esse livro. É um livro que tem uma escrita de uma velocidade, assim, que você... Tem cenas que você fica meio perdido de tão veloz que é, né? A Marisa Meyer, ela é muito boa nisso. Meus alunos leram dela também o Renegados e adoraram, gostaram bastante também. Só que Renegados tem mais 2 livros sobre. Mas esse aqui, tá? A Rainha de Copas, antes de ser a Rainha de Copas, gente, é um livro que eu me apaixonei, apresentei aqui em live, fiquei encantada. E até hoje, quando eu penso nele, dá uma coisinha boa no coração. Muito, muito, muito boa. Então, eu indico muito. Por que, Cláudia? Uma leitura que tem uma leitura fluida, é uma leitura muito interessante, porque você vai conhecer a Rainha de Copas antes, né? Porque para todo adulto tem aí uma pessoa que foi crescendo e de que algum jeito se tornou aquilo que você está vendo, né? Tem aqui um grande amor, e tem aqui, eu não vou contar, tá bom? Então vocês ouçam. Não vou contar. Dudu vai morrer! Olha só, mas eu quero contar, né? Eu não vou contar a história do livro, eu vou trazer para nossa leitura agora uma amiga queridíssima, que inclusive ela está aqui na live, né? Eu acho que ela adivinha quando a gente vai falar da obra dela, parece que o 10º sentido dela, chega, né? Aí, Dudu descomprou o livro, tá vendo? Você já leu o livro, Dudu? Olha só, se você já leu, você vai ter que me emprestar nas férias, porque esse eu não li, lembra? Ó, olha aí ela aí, Irene. O 8º sentido, 10º sentido da Irene chega, né? Eu quero trazer para o nosso arraial literário, para você aprender a dançar na dificuldade, tá? Aprender a fazer festa e a viver e a fazer folia com o que a vida coloca de ruim, assim. Muitas pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, que coisa ruim, que desgraça. Não. A Irene, tá? A Irene Pianissola. Olha, eu falei seu nome certo, amiga. Yes! A Irene Pianissola, né? É um exemplo de vida pra gente. Eu gosto muito, 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 muito. Ela já fez várias obras, mas eu, em especial, tenho um carinho pela A Cura da Alma entre versos e estrofes, tá? Porque a Irene, né, ela tem um problema congênito, né, a ataxia. Ela sabe que não há uma cura para o corpo dela, mas a Irene, ela fala da cura que vai além do corpo, que é a cura da alma. Isso. Né? Então, isso é muito importante, ó. Fala o Neta de Oliveira. Ah, ela quer o nome todo. Irene Neta de Oliveira Pianissola, ó. Isso. Tá? E assim, uma das coisas muito bacanas, Claudinha, que eu cito, né, essa obra da Irene, inclusive esse tem autografado para a amiga Adriana, para mim, gente. Ela fez aniversário esses dias, tá? Poucos dias. É justamente a questão de curar a alma das pessoas, né? Das pessoas entenderem que quando o nosso corpo não pode ser curado, a gente pode fazer uma festa com isso, sim. E principalmente a Irene mostra como a escrita, né? Como o ato de escrever os versos, né? A escrita fez toda a diferença para a vida dela. O livro ganhou um sentido totalmente diferente para a vida dessa amiga, né?
e ela conseguiu se superar grandemente, né? Curou o corpo? Não. Mas não falta nada para ela na sua alma, tá? Ela tá sempre viva, uma pessoa sempre alegre, sempre feliz, que tá aí transmitindo coisas boas pra gente. Claudinha, minha bateria tá... Olha só, eu vou lhe pegar o carregador e você fala o próximo aí. Peraí. Oxi, não pode cair, não. Olha só, gente, de tudo acontecendo aqui hoje. Então, minha dica é essa, para saltitar, dançar na vida, mesmo com as dificuldades. Exato. A cura da alma, entre versos e estrofes, da Irene Neta Pianissola. Esqueci o de Oliveira. Ai, Eu sou péssima com nome, gente. Oh, meu Deus do céu. Amiga, o que você traz aí? Olha, gente, aproveitando que a Dri falou da Irene, e que a Irene é uma representante, né, muito linda da questão de ter fé. Eu trago aqui um livro que não foi desse semestre que eu li, mas que eu leio sempre, eu tenho certeza que a Irene faz leitura deles. A Adriana eu nem preciso dizer, e acredito que outras pessoas que estão aqui na live também, que é a Bíblia. Esse livro aqui não podia faltar nesse arraiá, né? Por quê? Porque se a gente tem todas essa força, se a gente vai sempre para frente, essa alegria, se a Irene tem essa força, né? Que escreve esses livros, que faz esses poemas que nos encantam. É esse aqui, gente. Esse aqui é a base da nossa estante. Eu tenho certeza que a Adriana, quando voltar, vai dizer que sim, né? Esse é o nosso livro. Olha lá, né? E a gente não se contenta ter uma só. A gente não se contenta ter uma só, né, Adri? A gente não se contenta. Né? Então, assim, é um livro. Tá? Aqui a gente nós não estamos colocando aqui nem religião, nem fé, nada. Nós estamos aqui falando do quanto esse livro é importante. Para nós que temos essa profissão de fé, e eu sei que muitos outros, isso é muito importante. Né? Mas se você nunca leu nada da Bíblia, eu te convido. Pega os Salmos, pegue Provérbios, pegue Jó, pegue Cantares. Está no Novo Testamento, você vai amar. Você vai amar. É um livro muito interessante. Muito interessante. E, assim, a Adriana não sabe quais são os livros que eu ia apresentar, e nem eu sabia dos dela. Mas quando ela falou da Irene, eu falei, eu estava esperando a hora que dava para incluir a Bíblia. Quando falou da Irene, eu falei, pronto, a minha deixa. Então, deixo aqui também, que fique claro, né, Dri, que não é uma leitura nossa de semestre, é uma leitura nossa de vida. Né? Sim. Tá você aí com... Verdade. Você agora tem o... Não sei se já terminou, porque eu assisti o último, mas esses dias eu não vi, antes da caminhada. Já acabaram? Não, né? Acabou. Já? Bora, só 15. Olha a minha cara, gente. É igual no YouTube, quando você fez aqueles 30 dias também. O que é que eu falei, Adriana? Continua, Adriana. Continua. Acordar com a palavra. É isso. Caramba. Né? A gente vai trazendo algumas leituras, né? Que elas vão se conectando, né? Eu amei, né? Eu recebi no início do ano, deixa eu até pegar aqui e mostrar, né? O professor, minha primeira live esse ano foi com uma pessoa queridíssima, que foi professor nosso, né? Aqui no Centro Universitário Norte, que foi o professor Dr. Francisco Aurélio Ribeiro, tá? E eu, na ocasião, eu falei sobre a obra dele, Viajando pelo Mundo, em fotos e crônicas, né? Então, a gente trazia alguns relatos. Um dos relatos que eu compartilhei foi quando ele foi na Terra Santa,
né? E ele teve esse contato. Porque o que ocorre, né, Claudinha? As pessoas às vezes acham que por a gente ter uma graduação, né, e uma pós-graduação, no caso do professor Francisco, várias pós-graduações, e ter essa é uma pessoa muito conceituada, que a gente vai perder a religiosidade pelo grau de instrução que a gente tem. E eu acho assim, me encanta o professor Francisco Aurélio é a fé que ele tem, né? A religiosidade, o respeito pelo sagrado, né? É algo assim muito bonito, né? E a gente fica assim, extremamente feliz. Porque quanto eu, por exemplo, né, eu já fiz vários cursos, né, a gente já esteve no mestrado ali cursando, a gente já esteve fazendo vários outros estudos, e cada vez que eu estudo, eu vejo mais a presença de Deus na vida, nas coisas e nas oportunidades que o mundo me dá. E aí o professor Francisco, na ocasião da live, né, ele me presenteou, falou que iria encaminhar para mim algumas obras, né, e ele realmente cumpriu, né, é uma outra característica, assim, fantástica do professor e que tem faltado às vezes nas pessoas, por isso que eu trago aqui para nossa dança, né, para essa festa, que é a festa da vida, né, essa festa junina, de alegria, de compartilhar, de colheita, né? A festa junina é a festa da colheita para nós. Então, nessa festa da colheita, eu pude colher, né? Recebendo esse professor, eu pude ser agraciada com 2 outras obras, né? Que ele havia comentado sobre elas, que é Prisioneira da Liberdade, né? Que é a biografia da Renata, uma biografia da Jeanne Belich, Jeanne Belich, né, que a vida é a obra dela. E o professor Francisco Aurélio auxiliou no processo de organização dessa obra. É uma obra muito bonita, né? Também está aqui, olha, Irene, adoro colecionar livros com dedicatória. E a obra da Jeanne Belich. E ele me enviou uma outra obra também com dedicatória, lindíssima, né? Que foi Clarissa e o Beija-Flor e outras histórias, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Que além de falar dessa característica dele, ele falou sobre algo fantástico, que foi a netinha dele, né? Muito, eu adorei essa live. Eu lembro. Lembra? Né? Essa netinha que cuidou de um beija-flor, né? Era algo improvável uma criança conseguir ver o filhotinho de beija-flor, né? Conseguir trazer esse beija-flor para casa e ele conseguir sobreviver. Mas o mais bonito de tudo isso, por isso que eu trago para essa dança de colheita, de vida, é que a gente cria as coisas e cuida delas enquanto elas estão frágeis. Mas existe um momento em que aquilo para que você nasceu vem te buscar, né? E aí foi um milagre tão lindo quando ele conta, né? Gente, eu preciso dizer, não vou fazer igual o Claudinho, não vou fazer suspense. Que é quando a família do beija-flor, né? Quando vários pássaros aparecem e vêm buscar, como se a família viesse buscar o beija-flor que havia ficado ali, né? Naquela casa, crescido. Mas depois que ele cresceu, criou asa, ele precisava voar. Exatamente. Ele precisava voar. Ele precisava se encontrar com suas origens. Ele precisava se reconectar com a natureza, com a família e se reconectar para com aquilo que ele nasceu de verdade. Ele nasceu para ser livre, ele nasceu para ser pássaro. Ele não nasceu para ser prisioneiro, né? E assim, é uma coisa muito bonita, né? Você precisa, né? Porque às vezes a gente é criado, outra coisa, né, Claudinha? Assim, que
Gente, essa obra, ele tem vários contos, né? Ele traz experiências da família dele, histórias de família. E é tanta fé, e é tanta presença de Deus, e são coisas tão improváveis que a gente fala assim, gente, é verdade, existe uma força maior, existe uma força sobrenatural que move o mundo. E o que eu gosto muito, 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 ainda refletindo nessa história da Clarissa, né, e o Beija-Flor, é justamente que o Beija-Flor não foi criado pelos Beija-Flores. Ele foi criado, cresceu em um ambiente outro, né? Só que as pessoas que fizeram ele crescer também não fizeram dele prisioneiro. Não colocaram ele numa gaiola, não trancafiaram, né, esse pássaro que estava sendo cuidado. Elas deixaram que ele crescesse e fosse, né, praticar aquilo que poderia ter sido atrofiado. Exato. Se as pessoas tivessem aprisionado. Mas ninguém aprisionou. Né? Então, é uma história muito linda, tem várias outras... Gente, eu não acho que são contos. Ai, professor, não sei nem como dizer aqui. Deixa eu ver o que diz o catálogo dele. É literatura infanto-juvenil, tá? Traz só como literatura. Não tem especificidades aqui com relação ao gênero, né? Mas é muito mais do que contos, é muito mais do que crônicas, é muito mais do que simples narrativas, são experiências genuínas de que a manifestação do sobrenatural te acolhe e de que a gente precisa correr para os braços daquilo que a gente nasceu para ser, né? Gente, a Claudinha nasceu para ser psicanalista. Sim, eu sinto. Quem somos nós de fechar a janela para ela não voar? De jeito nenhum. De jeito nenhum, amiga. E como a Adriana comentou de livro infantil, né? Eu não posso não falar do amor da minha vida em relação a contos. A minha contista preferida, se bem que ultimamente eu ando bem dividida entre ela e a dama da literatura brasileira, mas eu tenho certeza, apesar de dividir um tiquinho, mas o meu amor grande, imenso, Clarice Lispector, As Histórias para Criança. Né? As Histórias para Criança, de Clarice Lispector. Então, assim, são contos belíssimos. Aqui eu tenho, nesse livro eu tenho A Mulher que Matou os Peixes, O Mistério do Coelho Pensante, A Vida Íntima de Laura e Quase de Verdade. Né? Como Nasceram as Estrelas também. Então, assim, são contos belos. Se ninguém nunca leu, se você nunca leu nada sobre da Clarice Lispector, e quer começar com uma coisa mais simples, apesar de que eu não considero Clarice simples em absolutamente nada. Não. Ela nunca diz o que ela está dizendo. Né? Só que para uma criança, se você lê para uma criança A Mulher que Matou os Peixes, ele vai dizer, nossa, deixou o peixe morrer e ponto. Né? Se você falar da vida íntima de Laura para uma criança, ela vai dizer, ai, que galinha, que tadinha da galinha. E, na verdade, não é sobre peixes, não é sobre galinhas, não é sobre coelhos. A Clarice é um espetáculo, né? Então, eu deixo aqui esse livro, que, fora ter belíssimas histórias, também é um livro belíssimo para criança, um presente, gente. Gente, deixa eu fazer um apelo aqui. Hashtag vamos dar livro de presente no Dia das Crianças. Hashtag vamos dar livro de presente no Natal, no aniversário. Ah, mas não gosta de ler. Mas dê livro, pode dá o livro e deixa lá. Um dia ele vai pegar algum livro e vai ler. Então, a minha maravilhosa, minha amiga, eu digo que Clarice, ela me conheceu antes, a gente nunca se encontrou e nem nos encontraremos, né? Mas a Clarice, ela fala muito sobre mim, porque eu sou muito importante, obrigada de nada. Então, alguns textos da Clarice, ela fez uma pesquisa na minha vida antes mesmo de eu nascer e escreveu. E eu gosto disso. Então, gente, meu livro
Para a criança, tá? É esse Clarice Lispector, Quase de Verdade, que é o nome de um conto e outros contos. É isso. Ai, que legal. Ó, a Irene mandou ficar quieta, ela disse que eu tô muito quieta. Gente, é porque é de fundo, eu tô com umas... Tem uma musiquinha aí, né, gente? Vai fazer o quê? Ai, ai. E eu me pego, né? Porque eu tô ouvindo a minha vida, né? E tô aproveitando, né? A gente vai se inspirando, né? Com essa música de fundo, com essa alegria de festejar, né, a vida. Ah, ó, a Irene estava falando aqui. Cadê? A ciência me disse, você não vai mais andar. A educação me disse, não se preocupe, eu te preparei para voar. Ai. E ela falou que Né? nasceu para ser psicóloga, mas não conseguiu, virou amigóloga. Ai, Irene, você é demais. Ai, amiga, a gente não combinou, né, a apresentação dos livros, a gente não combinou ordem de nada e ninguém falou para onde eu queria trazer. Exatamente, isso é muito Mas bom. eu adoro! Gente, olha, vocês acreditam que Claudinha e eu já ministramos um curso, não foi? Uma palestra, em um curso online, que a gente não combinou nada. E assim, aí o pessoal, nossa, que conexão, vocês estudam juntos, não sei o quê. Eu adorei. Né? Isso é ótimo, porque quando a gente combina com a pessoa, quando a gente tem uma afinidade, né? A gente tem uma afinidade em muitas coisas, né? Na questão das leituras, dos conhecimentos, das obras. E aí, gente, eu também, né, trouxe a história da Clarissa e trouxe uma obra que para mim é maravilhosa, do Ziraldo, né? Inclusive tem uma exposição que já tem um tempo que está lá em Brasília, né? Falando sobre o Ziraldo, que traz todo o acervo das obras dele, né? As coisas que ele... as coisas não. As personagens, as obras, né? E essa exposição em Brasília, ela faz justamente essa amostra da vida do Ziraldo e de todas as obras dele, porque é muito... o nosso grande erro, né? É querer homenagear quem não vai ver a homenagem. Isso, exato. Mas a vantagem, assim, o que eu acho bacana nessa exposição é de estar fazendo uma homenagem para quem está podendo ver que está sendo realmente homenageado. Né? É para quem tá justa, não é? Você está fazendo esse movimento e o autor está vendo isso. Ele está vendo as crianças irem lá interagir, ele está vendo o livro dele ser reproduzido em 3D, ele está vendo a obra dele se transformar em uma obra em movimento, né? Que as pessoas entram na história e tal. Gente, muita tecnologia, muita coisa atrelada às obras do Ziraldo que estão em exposição em Brasília. Vale a pena agora, nesse período de recesso, né? Quem tiver aí a oportunidade, ir visitar, passear, né? A Claudinha, é verdade. A gente ia para Brasília. Ia não. A gente ainda vai a Brasília, verdade. Pergunta onde é que a pessoa que morava em Brasília está. Aí no Espírito Santo. Deixa pra lá, deixa. Ai, depois você bota esse papo em dia. Meu Deus do céu. Ó, mas com essa pessoa lá, não estando mais de qualquer forma, a gente ficou de ir a Brasília. Iremos. É verdade. Nós iremos. 2023, nós combinamos de ir a Brasília. 2023, não terminou, nós ainda temos um semestre pela frente. Então, eu gosto muito, e eu trouxe justamente porque a Claudinha também adora voos. E ela fez uma coisa que eu quero muito fazer, e eu vou fazer, que é voar de asa deltas, né? E o Vitor Grandin é justamente uma história de asa delta, é uma história de voos entre família, é uma história de conexão entre pessoas da mesma família, né? São aqueles laços. O que essa história me faz perceber é que não importa onde pai e mãe foi parar, o
O que importa é onde o amor de família continua habitando. É isso mesmo. Reinando dentro de você, né? E quando isso continua vivo, esse amor, esse elo de família continua vivo, né? Você pode, quem sabe, achar um tio como o Vitor. O tio Vitor, grandão, de grandão, né? Esse tio tão carinhoso, tão amoroso, né? Com o seu sobrinho, né? Que eles cresceram juntos, né? Então, é muito importante, né? Essa conexão familiar. É muito importante essas histórias que as pessoas têm de ligação. E o que me chama a atenção são as coisas improváveis também que acontecem nessa história. Exato. Porque o menino chega justamente, menino, já homem, ele retorna justamente quando o tio Vitor precisava dele, né? É um voo, o tio Vitor voa, o tio Vitor tem experiência, o tio Vitor é melhor, o tio Vitor é o cara. Exato. Mas é aquele que ama, que consegue chegar no momento que quem precisa, né, está, que consegue socorrer, que consegue encontrar. Exato. Porque ele não vai apenas com a técnica. Ele usa o bom senso do amor, do afeto, do que de família para conseguir fazer a localização desse tio, né? Então, assim, é uma história linda de voos, não apenas de um voo de asa delta, mas, acima de tudo, de como o amor voa ao encontro de quem ama a gente e de quem é amado por nós, né? Eu amo essa história, eu já li infinitas vezes o Vitor Grandin, né? Esse exemplo bonito de que um desenho da infância fica, né? E até a capa do livro, né, é um retrato do desenho que ele tinha feito. E aí, quando você termina de ler, você fica assim, nossa, será que é uma autobiografia do Ziraldo? Será que isso aconteceu? Será que não aconteceu? Gente, é uma obra para te inquietar. E para assim, você amar. Parece brincadeira para quem está assistindo a gente, mas a Adriana falou de amor, de família, de coisas improváveis. Eu trago agora um livro que é uma história de amor, né? De um casal que se amaram até o fim e que por causa de uma enfermidade, um deles se foi, mas que juntos eles escreveram um livro, né? Que é do Yves Yalom e Marilyn Yalom, uma questão de vida e morte, amor, perda e o que realmente importa no final, que é a família. Então, assim, parece que a gente foi brincando, né? A gente foi combinando e não. É que, assim, as leituras, elas têm em comum. Então, esse livro aqui é um livro que te toca muito, porque é um livro escrito a 4 mãos, né? Porque são 2 pessoas, e que uma não estará para o lançamento, que é a Marilyn, mas que o Yves, ele termina de um jeito tão bonito e toda a família em volta, e a Marilyn dizendo do quanto que ela viveu e amou e foi amada, e ela vai contando isso, e isso vai tocando teu coração, isso vai deixando você... Que, assim, é uma história que você poderia falar, ai, gente, que tristeza. E no final você fala, quer saber? O que importa é o tanto de amor que você deu e recebeu. No final de tudo, o que importa é só isso. Quanto de amor você distribuiu e quanto de amor você recebeu. E é muito lindo as homenagens que os filhos fazem, a homenagem que ele faz, a falta que ela faz, ele dizendo do quanto quer segurá-la um tiquinho mais, mas que precisa deixá-la aí. É belíssimo. É história de amor, de família, que é onde está a família, onde está aqueles que estão ali, ninguém solta a mão de ninguém, né? Muito linda. É uma história muito, muito bonita. Muito bonita. Bom, amiga, esse horário é terrível, né? Tá, já tá indo. Meu Deus, acho melhor você mais um, Dri,
e sei lá, eu mais um e a gente fecha, né? Porque senão vai. Lula, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer mais um e mais um? A Irene deu uma dica aí de leitura, já está aqui na mão, Irene, já está na mão essa dica de leitura. Eu quero fechar, Claudinha, com uma leitura. Você deixa eu falar uma coisa também... que a Irene falou aqui que eu concordo? Ela escreveu, quer tirar o tesão de uma live, peça roteiro. Eu concordo. Irene, eu concordo muito, Irene. Senhor! Claudinha, olha, para fechar a roda, né, eu quero trazer um livro de movimento. Tá? Então, eu vou trazer aqui um livro de movimento, porque esse livro é agitação, ele foi movimento para ser feito, ele foi movimento para ser lido, ele foi movimento para toda uma comunidade aqui pertinho, ele foi movimento no Profs que Leem, né? Veio, depois voltou de novo e, por fim, ele teve que voltar com o próprio autor, deixando a Cláudia louca para movimentar e conseguir falar com ele, porque ele mora numa região com um sinal não muito bom de internet, né? E, olha, é um movimento muito gostoso, é uma obra que diz não de uma... como a gente está falando do São João, como a gente está falando da festa da colheita, como a gente está falando de obras, né, literárias que vão compor, né, a nossa quadrilha literária, né, esse arraiar, eu trago A Brecha, uma reviravolta quilombola, tá? É um livro de... Eu já peço para a gente não falar mais de outro, vamos fechar com este. Porque este livro, este autor, ele me tocou profundamente. Porque não tem coisa mais linda do que alguém se emocionar falando da própria obra. Então, Dri, você vai fechar com esse, eu não quero falar de mais nenhum. Pode falar. Pode falar. Gente, nós juntos, dessa graça. Esse livro merece. Todos merecem. Mas esse tem uma... Pode falar. Eu amei. Não é... foi uma obra assim, muito gostosa, gente. A Brecha. A Elisângela trouxe para dialogar com o Torturado, né, numa live que ela fez com o Alessandro, acho que é um ano, praticamente, né, um ano atrás. E foi uma obra assim, ficou... Gente, a gente precisa achar essa obra, precisa ler. No início do semestre, foi do início do semestre do ano passado, eles com o Alessandro. Mas aí a gente não conseguiu, e nós fomos em setembro para uma programação, né? Nós da equipe, eu e Elisângela, representando a equipe, nós fomos à Conceição da Barra para fazer uma palestra, fazer a abertura de um movimento cultural. E a gente procurou pela obra e não conseguiu localizar lá, não conseguia achar, não conseguiu comprar e ficamos com aquilo e tal. E Elisângela, né, como é muito inquieta e quando ela põe uma coisa na cabeça, assim, tem que achar... Gente, a Elisângela conseguiu fazer contato com o escritor, né? E aí a gente conseguiu trazê-lo esse primeiro semestre de 2023. A Claudinha conseguiu, assim, de forma linda, leve e doce. Cláudia, que live é aquela, né? Eu amei. Que live foi aquela? Não que você não tenha feito, né? Não que nós duas, né? Falando de outras obras, de Érico Veríssimo e tantas outras coisas que a gente já conversou. Mas foi muito gostoso, é o que você disse. É um livro que diz de você, né? E que diz de um trabalho que você fez aqui da equipe fantástico. E aí, a live fez assim, a gente desejar muito estar mais próximo do Jefferson, conhecer essa comunidade, né? E não é uma obra que foi escrita por uma única pessoa, né? O Jefferson escreveu a obra junto com a Débora Goldenberg e junto com o seu Arquimino dos Santos, que faz um trabalho
fantástico, gente. Depois vocês olhem aí no Profisclém, seu Arquimino, ele canta Reis de Boi, junto com a família. É uma festa, é uma celebração de vida fantástica a obra. Verdade. Né? Ela retrata a vida de toda uma comunidade quilombola. O Jefferson é apenas instrumento, pessoa que acredita e que põe essa história para funcionar. Fez um trabalho lindo de um clube de leitura lá em Itaúnas. E a Elisângela, a equipe Profisclém foi convidada a participar. Então, Elisângela e eu fomos. Passamos sábado lá. A gente foi para ficar assim... olha só, a gente tem a concepção, né, Claudinha, de que vai fazer uma palestra, uma coisa assim. Você vai lá, vai falar e vai vir embora. Uhum. Gente, a gente não conseguia sair do meio desse povo. Que povo gostoso, que festa linda para celebrar uma obra que foi escrita pela comunidade. E aí a gente viu toda a comunidade participando, cada um dando seu testemunho, o que ele ajudou. Quem é fulano do capítulo tal, quem é ciclano do capítulo Y. Gente, era um pulsar de vida e cada cantinho, a cada prato, cada coisa que você comia, cada pessoa que você conversava, com cada sorriso que você lidava e trocava, com cada criança que tinha feito um trabalho, uma pintura, um bordado, todas as coisas estavam voltadas para o amor da comunidade, pelo resultado do trabalho que é de todos. E é isso que é a festa junina, que essa folia literária, de vida, né? Por isso que eu trouxe essa obra, porque ela casa bem com a festa, né? E aqui traz, né, um movimento que é nosso aqui da região, porque a quadrilha são coisas mais emprestadas, mas a folia de reis, o jongo, o congo, né, são tradições nossas, muito nossas, e são tão especiais. E, inclusive, o professor Francisco Aurélio conheceu algumas dessas pessoas aqui, né, que a gente colocou, que estava lá, fulano e tal. E ele foi falando, né, trocando, assim, no privado, a gente foi conversando sobre algumas coisas. E foi lindo, Claudinha, foi lindo estar com as pessoas que deram vida a essa narrativa, de conhecê-las e de saber assim, isso aqui foi da minha mãe, isso aqui foi da minha avó. Aquela história, olha, ainda tem aquela casa, ainda tem isso. E a gente não sabe o quanto há, como na história da Clarissa, né? A gente não sabe mais onde é a fantasia e onde é a realidade. Exatamente. Mas a gente sabe que essas festas populares, elas trazem o encanto de uma cultura e toda viva. E como você disse, né, para fechar aqui essa live, eu trago essa festa de cultura, essa festa de vida, né, esse celebrar, que é a concretização dessa escrita. É um conjunto, é um povo que dançou junto, que festejou, e eu pude, né, graças à carona da minha amiga Elisângela, estar lá, né, e ficar mais apaixonada ainda, né, a Elisângela deu o pontapé inicial, você conseguiu, você me fez chorar, você foi incrível, foi muito. E eu estou esperando que se faça, vou cobrar de novo, tem que se escrever um livro de como foi feito esse livro. Tem uma história pronta, gente, só precisa que alguém sente e escreva. Vai ser maravilhoso, não é? Vai ser maravilhoso se sentar para escrever a história de como nasceu esse livro. Vai ser uma história linda. E eu estava pensando aqui, porque a Irene faria poemas rapidinho, se ela ler esse livro aí, assim, ó, vai nascer poemas belíssimos, belíssimos. Mas é isso, né, Dri? É isso. Eu digo para as pessoas que elas perdem muito em não gostar de ler. E não é aqui, eu não estou nem falando eu não estou falando aqui nem do prático da leitura, que é você vai melhorar seu vocabulário, você vai escrever com mais facilidade. Não estou dizendo que quem lê escreve
bem ou muito, não. Eu estou dizendo que tem um pouquinho mais de facilidade. Mas a leitura, a literatura, ela te joga em um mundo que a sua mente expande de um jeito que não dá para... Não tem outro movimento, não tem outro movimento. Ah, Irene, eu sempre digo que eu nasci para ser uma leitora competente, não escritora. Eu sempre digo isso. Não sou escritora, Irene. Não, eu deixo para vocês. Então, eu penso que o ler, a pessoa precisa experimentar, gente. Experimenta, porque há um movimento de expansão no seu mundo que só lendo para você saber do que eu estou falando. De ouvir falar, não. Viva. Vá lá e viva para você ver. Experimente. É isso. Verdade. Bom, amiga, eu assim, como a Clarissa, né? Eu digo que você ficou com a gente para a gente poder te ajudar a criar as asinhas, talvez. E sermos seu primeiro laboratório psicanalítico. Adorei! Quem me convidou para uma live foi a Andréia. No ano, mês que vem. Talvez vai funcionar, eu aviso para vocês também. Vamos ver. Ai, que ótimo. Vamos conversar. Então, assim, foi fantástico, né? Ter você aqui com a gente. Mas hoje a família da psicanálise está batendo na nossa janela, né? E como a Clarissa fez, a gente precisa abrir essa janela e deixar você voar. Eu sei que você vai vir beijar muitas flores nos nossos jardins aqui, literários, né? Trocar mais experiências, até porque você continua professora, continua prof que lê, porque quando eu te conheci, você já era alguém que lia, né? Então a gente tinha essa experiência nossa com a leitura, esse gostar de ler nosso, não é de agora. A gente não faz isso porque está no próximo. Não, a gente não faz isso para fazer live. Olha, outro dia a minha psicanalista perguntou assim, mas você não quer parar? Você acha isso não te pesa? Isso não te sobrecarrega? Eu falei, não. Caramba, não me sobrecarrega. Eu adoro fazer as lives. Eu não preciso de muita coisa para a live. Eu falei com ela. Eu só preciso fazer o que eu mais gosto, que é contar sobre as histórias que eu leio. Então isso para mim não me traz ansiedade, não me traz nada disso. Me traz um prazer muito grande. E quando é fazer com alguém como você, amiga. É incrível. Então, assim, eu quero deixar a leitura, né, de um poema que a Irene fez para a equipe Profs que Lê, e você nunca vai deixar de ser parte dessa equipe, né? E eu vou deixar a leitura desse poema da Irene, como... Até porque, Irene, eu já tinha pensado em lê-lo, mas, olha, gente, eu acho que amizade é amizade, né? Conexão é tudo na vida, né? É verdade. Gente, eu adorei essa live, porque as nossas conexões, as nossas organizações de leitura foram muito fluídas e muito conectadas umas com as outras. E agora a leitura desse trechinho, desse poema, como você disse, a Irene faria um poema? Então, a Irene fez um poema para a equipe Profs que Lê, que está aqui no livro A Cura da Alma entre Versos e Estrofes, tá? Ficou estranho essa fase fazer com você. O que, Irene? Eu não entendi. Ah, vai voar para onde? Que história é essa? Vai voar para onde? Ah, tá. Olha, Irene, a Claudinha, como ela tinha dito, né? Ela entrou na faculdade de psicanálise, no curso superior de psicanálise, ela foi aceita e ela está dando um tempo aqui na equipe Profs que Lê. A gente já cuidou dela, eu acho que ela cuidou da gente, tá? Recíproco, sempre recíproco, sempre. Ela cuidou da gente, fez o teste laboratorial para ouvir pessoas, conectar com as diferenças, com grupos maiores e menores.
E aí ela descobriu, caramba, eu nasci para isso, eu nasci para ser uma psicanalista. E aqui a gente, como a família do professor Dr. Francisco Aurélio, a gente não segura os pássaros, a gente deixa que eles voem. Tá. E façam voos grandes e longos. Então, mas o néctar continua aqui nas nossas flores, no nosso jardim de livros. Ela vai sempre vir aqui dar uma bicadinha. E aí, antes que você leia antes que você leia o poema da Irene, eu lembrei quando você falou de voo, que eu amo Quintana, né? Eu sou apaixonada pelo Quintana, tanto que tem um trechinho de um poema do Quintana que eu sempre falo para meus alunos, e eles amam também, que tem muito a ver com voar, e diz muito mais do que só os 2 versinhos, que é: estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passaria. É muito lindo, o Quintana é muito lindo. Somos todos passarinhos, todos. Bom, então leia. Eu tenho que tirar os óculos para ler, né, amiga? Obrigada, Irene, obrigada. Vamos lá. O poema é Quantas Palavras, dedicado à equipe Profs que Lê. Quantas palavras existem nessa troca de olhar, nesse abraço tão sincero, no desejo de amar? Quantas palavras existem no barulho de um clicar e uma foto linda? Vem para sempre registrar as marcas de uma amizade que o tempo não vai levar. Quantas palavras existem no caminho, no carinho a trocar? Porque são tantas as palavras que nem consigo falar. Nesse mar de sentimentos, basta um abraço ofertar e deixar que todo o resto você possa interpretar. Como é tão bom sentir que chegaram para somar, muito além da taxia, juntas nós vamos voar. É isso. Ai, obrigada. Amiga, eu quero deixar uma salva de palmas a você, né? Obrigada, Irene, pelo poema, mas ó, Claudinha, que delícia você com a gente. Muito bom. Que delícia, né? A hashtag que a Elisângela criou aí. Muito bom, muito bom. Gestando essa psicanalista, né? Maravilhosa. Amiga, ninguém aqui fecha a janela para você. Ela se abre. Então voa. Voa, passarinho. Que é isso de você. Voa mesmo. Suas considerações finais, amiga? As minhas considerações finais são: se chorei ou se sorri, o importante são as emoções que eu vivi. Essa frase de Roberto, ela explica tudo. Então, as emoções que eu vivi aqui serão para sempre, né? E a amizade, então, porque Dudu e Elisângela é dentro e fora do projeto. Você eu nem falo, porque a gente sempre teve. Então, assim, gente, muito obrigada por terem estado comigo nas lives. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Dri, por ter me convidado lá um dia, quando eu fui recebida e você achou que eu podia. Eu me realizava aqui como a própria Marília Gabriela, entrevistando as pessoas, fazendo videozinhos de daqui a pouco no Profs que Lê. Gente, eu amo. Eu digo que eu vou morrer amando gente. Eu amo gente. E isso aqui é mexer, é lidar com gente. Então, muito obrigada. Quando puder, quando precisar, eu volto. E é isso. Um beijo. E se chorei, se sorri, que importa? O importante são as emoções que me movimentaram. Porque, como diria o meu maravilhoso Freud, a gente precisa movimentar. É isso. Amiga, olha. Jornalista, eu quero ser convidada para falar de algum livro. De algum. Ai, você será convidada mesmo antes disso. Pelo menos uma vezinha no ano você vai ter que vir aqui trazer dar uma
palhinha pra gente aí das coisas que você está lendo, além das coisas teóricas, e talvez, né, quem sabe, compartilhar algumas coisas teóricas, porque a gente sabe que a teoria da psicanálise, né, tem muitas obras que podem ajudar outras profs, né, outros profs, e o que nos importa é estar trazendo leituras que edificam, que transformam, né? Então, isso independe de qualquer coisa. Tá bom? Bom, amiga, tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Nós vamos dizer a vocês, ó, despedindo aqui, né, avisando que essa hoje foi a última live do primeiro semestre de 2023. E em agosto, a gente retorna, né, na segunda quinzena de agosto, com as lives aqui na página Profs que Lê. Enquanto isso, a gente vai colocando uma coisinha ou outra, vai que Cláudia vai em outra Bienal, como ano passado, vai que a Adriana vai para um outro navegar, vai que Elisângela vai para algum outro arraial, vai que Dudu vai ir a Maranhense de novo e faz um vídeo de lá. Então, as coisas acontecem aqui, né? Mas agora a Cláudia não vai ter esse compromisso conosco das lives, né? Mas ela continua fazendo parte de nós, até porque ela nunca vai deixar de ser parte da vida, da minha vida, principalmente. Faço questão. E isso é eterno, é de alma, né? Mas, existe uma pergunta? Existe. Seríssima. Muito sério. Muito. Seríssimo. Muito sério. E eu vou te perguntar, hein? Cláudia? Você já leu hoje? Eu já. E você? Também. É muito bom. Inclusive, também já li poesias, né? Que eu fui lendo as poesias, eu falei, gente, alguma coisa. E aí, caramba, a poesia da Irene era pra gente, se é pra gente, é pra Claudinha também, né? Falei, opa, vamos aproveitar. Chega a Irene aqui na live, tudo acontece. Meu Deus, que conexão gostosa, quanta vida, quanta gente boa a gente conhece e como é bom. E nós temos a Rosileia, que fez Idade Nova ontem, e nós temos a Irene, que faz Idade Nova. É hoje ou amanhã, Irene? Ela falou amanhã. O Luciano Gonçalves está fazendo aniversário hoje, né? Pessoas que já estiveram e estão aqui conosco, né? No Profs que Lê. Elisângela também é desse mês, meu pai, meu tio, a namorada do Eliseu, do Gabriel. Caramba, o meu Benjamin. Eu esqueci outra pessoa da família agora, gente. Então, olha, é um mês de pessoas lindas e maravilhosas, né? E dentre elas, nós temos um membro da equipe. Então, a todos, grande beijo, parabéns. E, em nome de toda a equipe Profs que Lê, Claudinha, ó, abraços literários. Amiga, não te larga não, tá? Mas nunca mesmo. Por favor. Grande beijo, amiga. Ó, gente, tchau, obrigada pela companhia. A gente precisa encerrar. E se deixar a Claudinha e eu ficamos conversando aqui. E vai, ainda tem mais livros ali que a gente acabou não trazendo. Muitos. Mas não dá. Beijo, gente. Beijo. Tchau, Claudinha. Beijão.